Fala aí, filhão. Passando aqui no começo do vídeo só para pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal, leva menos de 9 segundos. Obrigado. Nosso protagonista, Lei, apresenta-se como um experiente minerador interdimensional. Ele caminha com um grupo de trabalhadores em direção a um portal. Seu trabalho envolve usar um traje de proteção e entrar em dimensões perigosas para extrair pedras de energia. Um supervisor elogia seu desempenho no último mês, informando que mantendo esse ritmo, Lei poderá pagar a dívida de seus pais em um ano. Lee reflete que ninguém escolheria um trabalho tão perigoso a menos que a vida os forçasse. O grupo viaja em silêncio, todos usando trajes protetores. Um minerador pergunta se a pessoa mencionada é Lee. Outro confirma, dizendo que os pais dele morreram em um acidente há 3 anos e em vez de receber indenização, ele herdou a dívida deles. Um chama Lee de coitado, enquanto o outro o ridiculariza por ser fraco, dizendo que se estivesse no lugar de Lee, teria se vingado do grupo, mesmo que isso custasse sua vida. Outro comenta que pensou que ele falava em fazer o grupo pagar com a vida, mas a resposta é que seria mais prático buscar dinheiro, já que o grupo já está morto. Lee ouve as palavras e questiona silenciosamente o que queriam dizer ao chamá-lo de fraco. Ele reflete que às vezes as pessoas se tornam fracas por circunstâncias fora de seu controle. Quando os caminhões param na entrada da caverna, ele culpa a sociedade por criar um mundo tão distorcido. Um supervisor ordena que todos se preparem, anunciando que o trabalho começará imediatamente. Um estrondo alto assusta os mineradores, e um deles entra em pânico, achando que é um desmoronamento. Outro descarta irritado, dizendo que é apenas um pequeno terremoto e repreende os outros por exagerarem, enquanto alguém menciona que nunca ouviu falar de terremotos em regiões dimensionais. Alguns trabalhadores especulam que podem ser monstros. Um lembra de rumores sobre híbridos humanos alienígenas encontrados anteriormente na área. Ele ameaça que parem de falar besteiras, mas antes que termine, uma garra afiada perfura seu peito, matando-o instantaneamente. Os outros olham em choque enquanto raios crepitam atrás deles. Um deles gagueja que o supervisor foi morto. Lee olha para cima horrorizado, incapaz de compreender o que vê. 2 mineradores reconhecem o que está acontecendo e murmuram com medo. De repente, um monstro aparece, um híbrido, e ataca imediatamente, cortando os mineradores e deixando um rastro de sangue. Gritos ecoam enquanto os trabalhadores tentam desesperadamente fugir. Ao fugir, Lee percebe que estão a mais de 10 quilômetros da saída dimensional e questiona se correr ajudará. Vendo mais mineradores caírem atrás dele, ele reconhece que a força do híbrido é muito superior à humana. Um minerador é pego e violentamente derrubado junto com Lee, que é jogado contra uma parede de pedra por um golpe poderoso, deixando uma marca profunda. Ele tosse e luta para se levantar. Feridos no caos, os mineradores restantes correm para o caminhão, gritando para o motorista avançar. Quando o veículo começa a sair, Lee grita para que esperem, mas é ignorado. Um híbrido aterrissa no topo do caminhão, assustando os motoristas. A criatura invade a cabine, e o motorista entra em pânico enquanto as garras se aproximam. Os mineradores gritam por ajuda enquanto os híbridos os levantam do veículo e o destroem. De longe, Lee observa os híbridos continuarem atacando as pessoas no caminhão. Uma explosão repentina engole a área em chamas, lançando os híbridos no ar. Lee protege o rosto, surpreso pela onda de choque ardente. Os híbridos em chamas fugem de dor enquanto se debatem no fogo. Lee observa de longe e percebe que a fraqueza dos híbridos pode ser o fogo. Ele decide tentar usá-lo contra eles. Ele vê um monstro correndo atrás de outro minerador e nota outro se aproximando pela direita. Correndo em direção às chamas com o híbrido perseguindo, ele estende a mão para o fogo, pega um graveto em chamas e grita que está pronto. Ele balança a tocha contra o híbrido que se aproxima, forçando-o a recuar. Como esperado, a criatura se encolhe com medo das chamas. Percebendo que essa é a fraqueza deles, ele grita para todos ouvirem e diz que os híbridos temem o fogo. Há 10 anos, portais surgiram pelo mundo, liberando monstros insetoides, do tipo fera e híbridos de outras dimensões. Apenas indivíduos despertados que ganharam poderes pela radiação tinham a capacidade de lutar contra essas criaturas. A emergência deles permitiu à humanidade fechar portais e também levou a uma nova era de exploração e desenvolvimento de energia, mas nem todos foram despertados. A maioria, como Lee e seu grupo, eram humanos comuns lutando para sobreviver. Lee ordena que todos procurem algo inflamável enquanto o grupo tenta conter os híbridos com tochas improvisadas. Um minerador entra em pânico, percebendo que sua tocha não durará muito. Lee lembra que há gasolina na sala de armazenamento e sugere selar a entrada com fogo para sobreviver até a chegada do resgate. Ele comanda o grupo a formar um círculo, de costas um para o outro, e começar a recuar juntos. Os mineradores seguram suas tochas e avançam em formação até a área de armazenamento, cercados por híbridos. Lee grita para despejarem gasolina na entrada. Um dos mineradores chuta um barril, deixando o combustível se espalhar pelo chão. Ele dá a ordem para jogarem as tochas. O grupo lança as chamas no solo encharcado de gasolina.
O fogo se acende instantaneamente, prendendo um híbrido nas chamas enquanto ele grita de dor. Os outros monstros hesitam, recuando do fogo que se espalha. Um dos mineradores coloca a mão no ombro de Lee, agradecendo por salvá-los. Os mineradores se reúnem e agradecem a Lee, dizendo que todos teriam morrido sem ele. Um deles promete ajudá-lo no futuro. Lee os observa em silêncio e então nota algo. Um minerador aponta para uma grande estátua de pedra escondida no fundo da mina. Ele explica que foi descoberta há muito tempo e suspeita que o supervisor Wang planejava vendê-la no mercado negro. Lee observa a antiga estátua de pedra enquanto os outros contatam o setor 7 pelo rádio. Eles relatam o ataque dos híbridos e pedem resgate imediato. O setor 7 responde, dizendo: a ajuda chegará em cerca de 2 horas e instrui que fiquem seguros até lá. O minerador entra em pânico, questionando a demora, mas o sinal é subitamente cortado enquanto ele tenta desesperadamente reconectar. O rádio silencia e o grupo fica em silêncio. O minerador preocupa-se que os trajes de proteção tenham menos de 2 horas de energia. Outro expressa medo, dizendo que não quer morrer com sua família esperando por ele. Alguém sugere fugir no caminhão, mesmo que apenas alguns sobrevivam. Lee verifica seu próprio traje, vendo que está com apenas 6% de energia. Ele reflete que não tem muito tempo e espera que a equipe de resgate chegue logo. O minerador pede ao grupo que pare e escute, apontando que a energia dos trajes provavelmente não durará até o resgate. Ele diz que alguém deve se sacrificar para melhorar as chances do grupo. Outro sugere escolher alguém sem família ou valor, como velho ou um órfão. Ele aponta diretamente para Lee, afirmando que ele não tem laços, apenas dívidas e que sua vida é cheia de sofrimento. O minerador exige que Lee entregue a bateria de seu traje de proteção. Quando Lee recusa, é atingido com força por um bastão cambaleando com o golpe. Outro provoca para resistir, zombando de sua fraqueza. Eles o imobilizam, sugerindo que a exposição à radiação pode despertar seus poderes e salvar a todos. Lee amaldiçoa os homens e jura matá-los se despertar. Lutando para alcançar um objeto próximo, o minerador zomba das chances de despertar, enquanto o outro anuncia que conseguiram outra bateria. Eles planejam quem atacar em seguida e alguns mineradores começam a entrar em pânico, empurrando os outros para se salvarem. Enquanto o medo se espalha, o minerador implora para não ser escolhido, pedindo que levem outra pessoa. Um dos mineradores tenta escapar correndo para um caminhão enquanto os outros gritam e o perseguem. Ele sobe no veículo, ignorando os avisos, e grita com raiva que se todos vão morrer, morrerão juntos. Assim que liga o motor, a estátua de pedra cai com força sobre o caminhão. A estátua desaba no chão, derrubando o fogo perto da entrada, causando pânico entre os mineradores, que gritam que os híbridos agora entrarão. Enquanto o caos irrompe e os outros fogem, nosso protagonista se arrasta pelo chão. Percebendo que o perigo aumenta rapidamente, ele olha para a grande estátua de pedra, notando que ela está rindo dele. Encurralado, ele questiona em voz alta se até a estátua está zombando de seu estado indefeso. De repente, um híbrido golpeia a parede perto de Lee, fazendo detritos explodirem ao seu redor. O híbrido agarra Lee. Ele exige saber por que tem que sofrer tanto. O híbrido crava a mão no peito de Lee, fazendo sangrar. Lee questiona se seu sofrimento é por ser fraco. Memórias inundam sua mente, parentes gritando para ele sair, dizendo que não cuidariam dele só porque seus pais morreram. Ele se lembra de ser expulso por outros, culpado pelas dívidas de sua família e zombado por buscar justiça. Um homem o confronta com raiva, dizendo que todas as suas cartas de reclamação caíram nas mãos erradas. Ele rasga os papéis e grita que se Lee queria a verdade em vez de compensação, ele terá exatamente isso. O homem revela que os pais de Lee foram culpados pelo acidente devido a operações ilegais. Assim, em vez de indenização, a corporação exige pagamento pelas perdas. Lee cerra o punho enquanto o homem o critica por rejeitar o acordo anterior e querer a verdade em vez de dinheiro. Ele chuta Lee no chão e diz que a dívida agora está sob seu controle, com juros adicionados mensalmente e pagamento total exigido em 3 anos. Ele avisa que alguém virá cobrar no dia 15 de cada mês e se Lee não pagar, será tratado com severidade. O homem zomba de Lee, mas lhe dá um caminho: tornar-se um minerador interdimensional, o único trabalho que pode permitir que ele pague a dívida. De volta ao presente, enquanto sangra, Lee declara que mesmo que morra, não será derrotado facilmente. Ele se recusa a aceitar que ser fraco significa desistir, mostrando os dentes com desafio. O híbrido contra-ataca, jogando Lee no chão. Lee cai pelo ar, ensanguentado e exausto, sentindo a presença repugnante da fera. A estátua o observa cair e zomba por ele não despertar nenhum potencial, chamando sua luta de inútil. Embora gravemente ferido, Lee afirma que pelo menos conseguiu acertar um golpe. Notando que até a estátua de pedra foi facilmente destruída, a estátua diz que sua única chance de sobrevivência agora é entregar seu corpo completamente. Lee recusa defiantemente ser controlado, declarando que prefere morrer a se render à estátua.
A estátua ri zomba de sua resistência, divertindo-se com sua teimosia mesmo diante da morte. Quando outro híbrido se aproxima para acabar com ele, o corpo de Lee emite subitamente uma energia escura. Para surpresa do híbrido, uma tela aparece, sistema de sombra ativado, enquanto Lee começa a despertar. De repente, o híbrido é lançado ao chão com uma força esmagadora. Agora totalmente transformado, Lee flutua com olhos brilhantes e energia escura, perguntando quem ousou pisar em sua estátua. Ele olha friamente para baixo e chama o atacante de formiga, declarando que é uma pessoa muito vingativa. Com o poder pulsando ao seu redor, ele se prepara para enfrentar as ameaças restantes enquanto uma aura escura ruge de seu corpo. Quando um híbrido avança contra ele, Lee casualmente o chama de barulhento e desferiu um golpe poderoso. O híbrido é jogado para trás, atordoado pela força esmagadora, enquanto Lee calmamente diz para ele sumir. A energia escura explode, fazendo a caverna tremer enquanto Lee ruge com poder. Outro híbrido salta, mas Lee o acerta no ar antes que ele possa pousar. Lee fica acima do híbrido derrotado e zomba de seu fedor. Virando-se para os mineradores aterrorizados, ele os chama de lixo e se prepara para o que vem a seguir. Um deles entra em pânico e avisa que não o toquem ou denunciarão. Lee, controlando seu poder, observa com interesse, imaginando o que fará se seu corpo for devolvido. Os mineradores imploram por misericórdia, alegando que só estavam tentando sobreviver. Um deles argumenta que Lee não teria despertado sem seu tratamento cruel. Lee os encara e questiona se deveria estar grato pelo abuso. Nervosamente, os mineradores sugerem fingir que nada disso aconteceu e pedem para serem libertados. Lee diz que não só os deixará ir, como também os ajudará. Subitamente, tentáculos surgem e removem a máscara de um minerador. Mais dois são perfurados e começam a tossir sangue, gritando de dor e medo. Os mineradores restantes recuam, implorando por misericórdia e insistindo que não fizeram nada de errado. Lee diz aos mineradores restantes para largarem as baterias, o único recurso que lhes resta. A sombra o avisa para abandonar sua compaixão, dizendo que isso só trará problemas. A sombra diz a Lee que ficar com ele só causará problemas. Finalmente, ele manda a sombra calar a boca, insistindo que não precisa de seus conselhos, e se afasta enquanto a sombra o provoca novamente. Do lado de fora, ele encontra um grupo de híbridos esperando fora da caverna e fica surpreso com seu número. A sombra oferece uma escolha, ou entregar o controle ou enfrentar os híbridos sozinho. Enquanto os híbridos avançam, a sombra zomba dele por tremer e avisa que ele é impotente sem sua força. Lee dá um passo à frente, rejeitando a influência da sombra e declarando que não precisa de ordens. Ele chuta o primeiro híbrido com precisão, notando como parece leve. Outro híbrido avança, mas ele reage rapidamente contra-atacando. No entanto, quando um terceiro híbrido ataca por trás, ele se prepara alarmado. Os olhos de Lee se arregalam enquanto ele desvia e contra-ataca com um forte golpe no peito do híbrido. Ele acerta um chute rápido e nota que seus reflexos e velocidade melhoraram muito. Outro híbrido avança contra ele, e Lee rapidamente corre para enfrentar o ataque de frente. No entanto, a sombra zomba dele, chamando seus esforços de inúteis apesar de estar ligado ao poderoso sistema. Com olhos brilhantes e um punho carregado de sombras, ele grita para a criatura vir até ele. Ele lança um golpe poderoso e manda ela calar a boca, determinada a vencer. Ao desferir o golpe, Lee fica chocado com o quanto sua força aumentou repentinamente. Mas quando o inimigo se levanta, ele percebe que acertá-lo apenas com seu corpo não é suficiente para causar danos reais. Ele deseja ter uma arma e, instintivamente, condensa energia sombria em sua palma. Para sua surpresa, uma adaga curva de sombra se forma em sua mão e ele se pergunta se ela é realmente feita de sombra. Sem hesitar, ele entra em ação, pronto para testar sua eficácia contra o inimigo. Cortando com precisão, ele desfere um golpe poderoso. Ele sorri confiante, percebendo que, se pode matar um, também pode matar híbridos. Enfrentando dois inimigos que se aproximam, ele questiona se esse novo poder significa que ele despertou. Um dos híbridos acerta um golpe, mas ele contra-ataca rapidamente com um corte poderoso. Com um timing preciso, ele atravessa o corpo do híbrido. Ele avança, declarando que finalmente tem a força para revidar. Com a adaga em mãos, ele salta em direção aos híbridos com determinação. Lee desaba no chão, ensanguentado e exausto, respirando pesadamente. O campo de batalha está cheio de cadáveres de híbridos derrotados. Enquanto isso, Lee está inconsciente em uma cama de hospital. O médico e a enfermeira observam que ele não tem ferimentos físicos ou doenças. Apesar dos sinais vitais estáveis, ele ainda não acordou. O médico explica que indivíduos despertados frequentemente permanecem inconscientes devido ao esforço de se adaptar ao novo nível físico. A enfermeira, animada, percebe que Lee é um despertado e se pergunta sobre seu nível. O médico diz que determinarão seu nível quando ele acordar. Enquanto decidem verificar o próximo quarto, a enfermeira fica para trás brevemente, achando Lee atraente e querendo observá-lo um pouco mais. Sem que percebam, a sombra surge ao redor de seu corpo. A sombra observa o estado atual de Lee. Apesar de ter despertado, Lee é categorizado como classe D, o que parece fraco demais para o nível de
força que a sombra sente. Ela suspeita que Lee pode estar escondendo seu verdadeiro poder, possivelmente classe S. A sombra acha a condição de Lee interessante e nota a raridade de tal aptidão. De repente, Lee acorda no hospital e imediatamente sente a sombra novamente. Ele questiona o que ela é e por que continua aparecendo diante dele. A sombra se apresenta como Shang Gu-jai, de uma antiga linhagem suprema, alegando governar todos os reinos e infernos. Ela exige que Lee entregue seu corpo em troca de uma recompensa futura quando a sombra recuperar seu trono. Lee zomba internamente da alegação, pensando que a tal linhagem antiga parece inventada. Ele rejeita a ideia de entregar seu corpo a uma criatura que parece tão sombria e indigna de confiança. Irritada com a recusa, a sombra ataca, insultando Lee e pressionando-o a se render. Ela declara que o único valor de Lee é oferecer seu corpo sem mais resistência. Ele questiona silenciosamente porque a sombra continua se agarrando a ele. Ele considera a possibilidade de possessão espiritual e se pergunta se a sombra está interessada em seu corpo. Pensando que é melhor não provocá-la, ele tenta manter a calma. A sombra continua exigindo o corpo de Lee, mas os pensamentos internos dele giram em conclusões absurdas. Ele debate suicídio, possessão forçada e até considera o gênero da criatura. Ele se pergunta se existir pode desencadear destruição total. A sombra fica irritada e grita, achando os devaneios de Lee completamente sem sentido e confusos. Quando a sombra agarra Lee, ela expressa arrependimento por tê-lo escolhido. Ela reclama que se soubesse que Lee seria tão difícil, teria escolhido um velho tolo em vez desse hospedeiro de baixo escalão. Então, ela puxa Lee com força para um portal giratório. Pego desprevenido, a sombra avisa que ele deve alcançar a classe P em 3 dias ou será destruído. Lee recupera o equilíbrio e questiona o ambiente ao seu redor. Percebendo que não está mais no hospital, a sombra explica que esse lugar abriga a prova de classe S, conhecida como Ninho de Insetos. Ela acrescenta que cada membro do clã só pode tentar a prova uma vez após atingir a maioridade, mas como agora possui Lee, a contagem da prova foi reiniciada. De repente, ele encontra um inseto monstruoso e instintivamente o reconhece como um besouro de armadura de escudo. Confuso no início, ele descobre que o sistema de sombra agora lhe concede acesso ao seu conhecimento, permitindo identificar espécies instantaneamente. Lee segura sua arma com firmeza, ativando o sistema de sombra para se preparar para a batalha. Ele desferiu ataques amplos que cortam o ar com alta velocidade e intensidade. O besouro de armadura de escudo é pego no turbilhão de cortes, lutando para acompanhar o ritmo dos golpes de Lee. Apesar de sua resistência, o besouro ruge ferozmente enquanto Lee se move rápido demais para que ele reaja adequadamente. Depois, Lee identifica o ponto cego do besouro e mira em sua traseira para explorar a fraqueza. Ele lança um ataque giratório rápido, visando contornar as defesas frontais. Ele manobra para trás do besouro e o acerta com força total no ponto vulnerável. De repente, o besouro ataca Lee com um golpe poderoso que conecta solidamente, mas ele contra-ataca. O besouro ruge de volta em desafio. Lee percebe que sua carapaça é extremamente resistente, tornando a força bruta ineficaz. A sombra zomba de Lee, questionando sua dependência apenas da força. Lee responde que seu estilo de batalha é sua própria escolha e retoma o ataque. Apesar de golpear repetidamente, o besouro não mostra fraqueza. Lee fica irritado, questionando se o monstro tem alguma vulnerabilidade. Ele continua seu ataque, acertando a cabeça do besouro com precisão. Apesar de sua velocidade e accuracy, o besouro contra-ataca, lançando Lee contra o chão. Lee fica ferido contra a parede. A sombra o insulta, chamando-o de classe fraco e exigindo que ele se levante. Enquanto Lee tenta se erguer, ele nota um estranho muco verde em seu ombro. Confuso, ele murmura que a substância parece um familiar. Lee percebe o mesmo moco em si mesmo e o conecta à ferida do besouro. Ele percebe que a criatura está sangrando. Enfrentando o besouro rugindo, ele questiona se o muco verde é realmente seu sangue. Ele sorri com confiança, declarando que encontrou a fraqueza do besouro. De repente, o besouro avança agressivamente contra Lee, pronto para atacar. Lee levanta o braço infundido com energia roxa e grita de volta para a criatura, declarando que não é o fraco. A sombra observa surpresa enquanto Lee ativa uma nova habilidade. Ela percebe que o que Lee está usando é a visão sombria. Lee avança com precisão, acertando um golpe poderoso no ponto fraco do besouro e exigindo que ele quebre. A sombra zomba de Lee por desperdiçar energia quebrando a perna do besouro. Lee contra-argumenta que remover a perna frontal expõe seu ponto fraco. Com o besouro agora parcialmente incapacitado, Lee vê uma oportunidade clara, mas percebe que sua arma atual não é forte o suficiente. Ele segura sua lâmina com firmeza, decidindo que precisa de algo mais eficaz para perfurar as defesas do besouro. Com clareza repentina, Lee ativa seu poder, invocando uma arma maior e aprimorada. Enquanto declara que encontrou a solução, o besouro se ergue gritando de raiva.
Lee se prepara e se posiciona para atacar enquanto ele avança. Ele percebe que o besouro permaneceu parado porque está protegendo algo. Ele aperta sua arma, preparando seu movimento final. Com um ataque preciso, Lee mira no abdômen, revelando como verdadeiro ponto fraco da criatura. Ofegante e coberto de muco, Lee declara sua vitória. A sombra aparece atrás dele, pouco impressionada, comentando que ele está exausto apenas por derrotar um inseto de guarda protegido de Graue. Ele segura a pedra brilhante e sente o poder correndo por ele. A sombra explica que é uma pedra de energia que pode aumentar seu nível de habilidade. Uma notificação de avanço de grau D aparece, e Lee casualmente a chama de pacote de experiência. Enquanto Lee caminha mais fundo no túnel, ele ouve sons se aproximando, mas não consegue ver nada. Ele assume uma postura defensiva, sentindo perigo. Confuso, Lee pergunta que tipo de habilidade ele pode usar agora. A sombra diz para ele ativar a visão sombria para detectar ameaças escondidas. A sombra instrui que ele reúna energia sombria em seus olhos para ativar a habilidade. Lee fica em silêncio e começa a se concentrar. Preparando-se para usar a habilidade, ele ativa com sucesso a visão sombria nível 1. Através de sua visão aprimorada, ele detecta um inseto lançando projéteis afiados diretamente contra ele. Ele esquiva por pouco de um ataque de energia verde perfurante que corta o espaço onde ele estava. Um dos projéteis atinge a parede e libera fumaça verde tóxica, revelando que carrega veneno. Lee esquiva rapidamente enquanto múltiplos projéteis afiados voam em sua direção. Ele fica chocado com a velocidade deles e se pergunta o que está atacando. Outra onda vem imediatamente. Ele se prepara para esquivar novamente enquanto grita de frustração. Apesar de seus esforços, ele luta para responder eficazmente. Lee questiona se sua habilidade de visão sombria está falhando. A sombra responde que a habilidade não está com defeito. A força atual de Lee é simplesmente baixa demais para acompanhar. Ele reconhece que sua força é muito baixa e jura reunir mais energia. A sombra observa, surpresa com o quão bem Lee controla a energia sombria, apesar de ser grau E. A sombra comenta que a situação está ficando mais interessante, enquanto Lee se adapta rapidamente. Através da visão sombria, Lee identifica o inimigo, um inseto espadachim saltador de grau I, também conhecido como ceifador de cabeças e lançador de ferrões, capaz de ataques tóxicos de longo alcance. Percebendo que está acessando a base de conhecimento, Lee avalia a quantidade de energia que reuniu até agora e começa a pensar estrategicamente. A sombra avisa que quando uma centopeia aparece, mais seguem. Lee olha à frente e vê um enxame de insetos inundando o túnel. Percebendo que o ninho central escondido deve estar cheio, múltiplos insetos espadachins saltadores avançam contra ele. Ele rapidamente se prepara para a batalha, mas o número esmagador o deixa tenso. Apesar de estar cercado, Lee consegue se posicionar onde pode evitar ser atacado de todas as direções. A sombra reconhece a consciência tática de Lee. Segurando sua arma com firmeza, Lee concentra energia sombria ao redor de seu corpo. Cercado por monstros insetos, Lee libera uma onda de energia sombria, gritando para que saiam de seu caminho enquanto a aura explode ao seu redor. A sombra observa de trás. Surpresa que Lee despertou a segunda forma da habilidade de visão sombria tão rapidamente, ela comenta que, apesar de ser apenas um grau, Lee está se mostrando uma surpresa inesperada. Enquanto Lee está com o poder girando ao seu redor, a visão sombria nível 2 se ativa, concedendo-lhe a capacidade de sentir cada batimento cardíaco dos inimigos próximos como um radar mortal. Lee observa que os movimentos dos insetos desaceleram significativamente. Ele nota que a velocidade deles caiu pelo menos pela metade. Ele percebe um brilho roxo no corpo dos insetos e questiona se esse é o ponto fraco deles. Uma notificação confirma que o ponto fraco foi registrado. Ele entende que isso se deve ao alcance da segunda etapa do sentido sombrio. Ele percebe que, uma vez revelado o ponto fraco, seus ataques agora podem contornar as defesas dos inimigos. Ele confirma que todos os insetos têm seus pontos fracos na parte inferior. Usando esse conhecimento, ele ativa o espigão sombrio. Espigões perfuram para cima a partir do chão, acertando os insetos precisamente em seus pontos fracos e causando dano em área. Lee coleta cristais sombrios e nota que cada inseto concede apenas um pequeno valor de avanço. Seu progresso de avanço para a classe D aumenta lentamente com cada inimigo derrotado. Agora que identificou os pontos fracos, Lee avança sem hesitação. Ele se prepara para terminar a luta rapidamente. Com golpes precisos, ele elimina vários insetos de uma vez. Seu progresso de avanço sobe rapidamente com cada acerto bem sucedido. Enquanto ataca de cima, ele percebe o quanto o sentido sombrio aumentou sua precisão, permitindo que ele acerte os pontos fracos de forma mais eficaz. Ele é pego desprevenido por um borrão verde que passa cortando por ele. Embora seu corpo reaja, ele não consegue registrar completamente o que está acontecendo. Ao se estabilizar, ele reconhece o atacante como um inseto ceifador de dobra, agora claramente visível à sua frente. Em resposta, ele transforma sua adaga sombria em um chicote para contra-atacar o movimento rápido do inseto.
O inseto avança contra ele com um silvo, mas Lee consegue acertar o chicote sombrio e capturá-lo no ar, declarando que o pegou. Ele identifica a fraqueza do inseto ceifador de dobra e se prepara para atacar, provocando-o a tentar pular novamente. Ele é subitamente confrontado por projéteis de um grupo de insetos atiradores, lançando um ataque coordenado. Lee responde ativando uma habilidade sombria chamada Emaranhar, preparando um contra-ataque para interromper o assalto deles. Ele avança contra os insetos atiradores, declarando que eles não conseguirão atirar sem suas partes traseiras, lançando seu ataque diretamente nos pontos fracos deles. O progresso de avanço de Lee para a classe D atinge 12,1% enquanto ele comanda sua energia sombria e chicoteia os inimigos, chamando-os. Ele puxa vários insetos voadores para baixo com seus chicotes sombrios em um ataque coordenado, gritando para que desçam. A sombra observa o progresso de Lee, notando que ele finalmente está começando a parecer digno do poder, embora sua postura precise de melhorias. O progresso de Lee para a classe D sobe para 34,2%. O narrador explica que o sentido sombrio aumenta muito seus sentidos, força, reflexos e controle, tornando-o verdadeiramente merecedor do nome Dom do Sentido Sombrio. O sentido sombrio de Lee começa a drenar sua energia mental. O esforço faz sua visão embaçar enquanto um enxame de monstros o cerca. O narrador observa que ele é apenas um classe E, e o custo mental o atinge rapidamente. Apesar de ganhar poder, o preço cobrado pela sombra é alto. Enquanto um inseto se aproxima, Lee é atingido, mas cerra o punho, determinado a usar esse poder para vingança. Ele se recusa a desabar, gritando que não cairá ali. Um temporizador de contagem regressiva aparece em seu corpo enquanto ele avança com as duas adagas em punho. Lee lembra das pessoas do grupo da sede que zombaram dele e encobriram a verdade sobre a morte de seus pais, forçando-o ao trabalho por dívida. Enquanto luta, vários temporizadores e porcentagens de avanço aparecem. Ele está cheio de raiva por ser tratado como inútil por ser apenas uma pessoa comum. Sua determinação cresce. Ele agora acredita que tem a força para mudar tudo e jura nunca desistir até que sua vingança esteja completa. Com inimigos esmagados ao seu redor, ele grita que arrastará aqueles bastardos arrogantes para o inferno. Ele fica no topo de uma montanha de inimigos caídos, gritando para que seus inimigos se ajoelhem nos túmulos de seus pais e implorem por perdão. Seu avanço para a classe D está próximo da conclusão, em 95,4%. A sombra nota como o ódio humano intenso alimenta o sistema sombrio, até mesmo nutrindo sua energia. Com apenas segundos restantes no cronômetro, o avanço de Lee está quase concluído. A voz o avisa que o tempo está acabando e o urge a agir rapidamente. Apesar do perigo, Lee se prepara para liberar toda a sua energia sombria de uma só vez. Embora tenha sido advertido de que isso poderia destruí-lo, ele está determinado a prosseguir, acreditando que um pouco mais de poder o ajudará a romper a barreira. Com apenas 2 segundos restantes, Lee enfrenta uma linha de monstros que se aproximam. Cercado por energia roxa, ele declara que está pronto para apostar tudo o que tem. O cronômetro finalmente chega a 0. Ele se eleva acima dos inimigos, liberando um enorme redemoinho de energia sombria. No momento em que o cronômetro zera, ele desce com força total, envolto em energia roxa. Seu avanço de rank D atinge 100%. A explosão de energia lança destroços enquanto Lee aterrissa com força. Ele alcança com sucesso seu avanço de rank D exausto e expirando pesadamente, Lee se avalia. A voz o dá as boas-vindas a Dunk, reconhecendo que ele mal conseguiu. Ele encontra uma arma grande e questiona se é realmente um punhal. A sombra explica que aquele local era antigamente o campo de teste inicial de sua tribo, e pelos padrões humanos, o punhal deveria ser de rank I. Ele o pega surpreso com seu tamanho enorme, e se pergunta se os membros da tribo das sombras eram gigantes, já que parece mais uma espada grande do que um punhal. A sombra descarta armas físicas como insignificantes em comparação com a energia sombria, mas Lee discorda. Ele guarda os novos itens: punhal de presa de lobo, punhal de ouro negro e punhal de leão de mangue. Lee se prepara para sair por um portal. Quando perguntado se planeja usar as armas, ele responde que as venderá. Ele explica que apenas despetos de rank D podem vender equipamentos, então seu primeiro destino é o salão de registro. No salão, os funcionários gritam de surpresa. Seus resultados de teste indicam classe E, o que choca os presentes. Uma mulher revisa seu arquivo e diz que suas estatísticas físicas estão boas, mas nenhuma flutuação de energia foi detectada. Como resultado, eles só podem registrá-lo como rank E. Ele fica surpreso ao descobrir que já está registrado como menor e que os despertos de rank e agora recebem um aumento de 15% no pagamento. Ele sai confiante enquanto a sombra elogia o sistema das sombras. Ela explica que os humanos simplesmente não têm a capacidade de detectar energia sombria. Lee reflete que ser indetectável pode trabalhar a seu favor, embora complique a venda de equipamentos pelos canais normais.
Ele segue para o mercado negro, pensando que é perfeito para o sistema das sombras, especialmente porque lida com transações secretas fora dos registros. Ele entra em uma loja de armas do mercado negro, mas os funcionários imediatamente comentam sobre o mau cheiro e zombam dele por ser menor. Enquanto ele examina a vitrine de armas, um dos funcionários questiona se ele está vestindo um pano de ventilação de mineração. A sombra zomba da obsessão humana por armas incrustadas de gemas. Um homem diz rudemente à lei para sair, alegando que mineiros não pertencem ali e não podem se dar ao luxo de danificar nada. Lei questiona o comportamento deles, perguntando se é assim que tratam os clientes. O homem responde de forma desdenhosa, julgando pela aparência e duvidando que ele pudesse pagar por qualquer coisa. Lei balança sua arma enorme, rachando o chão. Ele zomba do estoque da loja e exige um avaliador para avaliar sua espada grande. O lojista parece surpreso quando Zuin, um desperto de rank D, entra com uma mulher chamada Suking. Ela comenta sobre o ambiente precário. A mulher se agarra a Zuin, lembrando de seu rank enquanto ambos agem com condescendência. O lojista muda instantaneamente o tom, saudando Zuin calorosamente e perguntando se ele está lá para vender algo valioso. Zuin responde que encontrou uma espada decente no portão do exílio. Ele exibe a espada Vindel, que se revela ter um aumento de ataque embutido, tornando-a uma arma popular entre os ranks de lei. Chama o nome de Suking baixinho, o que a surpreende. O lojista e Zuin percebem. Um flashback revela que Suking uma vez insultou Lei duramente após a morte de seus pais, culpando-o por gerenciar mal o dinheiro da compensação e dizendo para nunca mais se aproximar dela. De volta ao presente, Zuin pergunta se ela o conhece. Suking nega nervosamente, chamando Lei de um menor de classe baixa e fingindo que ele é apenas um fã, vangloriando-se de seu status de microcelebridade. Zun zomba de Lei, chamando-o de lixo e criticando a loja por permitir ninguém de classe baixa lá dentro. Ele ridiculariza a arma de Lei, dizendo para levar seu lixo ao ferro velho antes que feche. De repente, ele ataca com um golpe, gritando para Lei sumir, mas Zuin fica atônito quando sua própria espada se despedaça ao impacto. Chocado, ele questiona como isso é possível. Lei sorri enquanto segura sua espada grande e zomba de Zuin, dizendo que sua espada é o verdadeiro lixo. Zuin está humilhado enquanto olha para a lâmina quebrada. Suking questiona irritada como ela quebrou, lembrando Zuin que ele disse que era super valiosa e poderia cortar qualquer coisa. Zuin, sobrecarregado, murmura em frustração. Cego pela raiva, ele explode com energia vermelha e avança contra Lei, gritando se ele está querendo morrer. Ele avança com energia vermelha, mas Lei facilmente pega seu soco e calmamente comenta que ele é muito lento. Zuin elogia os reflexos de Lei durante a luta. Surpreso com sua velocidade e reação, Zuin tenta outro movimento, mas Lei contra-ataca antes que ele possa terminar sua frase. Usando uma velocidade esmagadora, Lei aparece de repente ao redor de Zuin, preparando-se para atacar de todos usando-os. Lei analisa calmamente a situação, notando que o ataque de Zuin é mais lento do que o que ele enfrentou nas provações do ninho de insetos. Zuin rende os dentes, confuso sobre como alguém supostamente pior que Rank pode desviar dele tão facilmente. Enquanto ele ataca novamente, ele questiona por que como Rank D ainda não consegue acertar enquanto Lei manobra sem esforço. Lei ativa sua habilidade sombria, enlaçar capturando o braço de Zuin no meio do soco com uma faixa de energia escura. Zuin ruge que mineiros deveriam rastejar de volta para o buraco de onde vieram, desencadeando um poderoso ataque de chicote. Lei sorri e responde friamente, perguntando se cães deveriam rastejar de volta para as ruas. Segurando o chicote com facilidade, ele joga Zuin pelo ar, enlaçando-o completamente e batendo no chão. Zuin se ajoelha em frustração enquanto a garota chama por irmão Ting. Lei zomba dele, dizendo que ele deve gostar de ser chamado de cão. Furioso, Zuin avança contra Lei, gritando de raiva. Antes que ele possa atacar, uma voz interrompe, ordenando que todos parem imediatamente. Wang Defa chama Xiaoju, lembrando que causar brigas em sua loja é demais, mesmo sendo um cliente de longa data. Suking defende Zuin, dizendo que Lei quebrou a espada de Zuin primeiro, o que levou à retaliação de Zuin. Wang Defa fica surpreso ao saber que Lei, que parece ser apenas o menor, foi o envolvido. Ele então questiona se a espada na mão de Lei é realmente a que cortou a arma de Zuin. Lei responde calmamente, dizendo que Zuin atacou primeiro e questiona por que seria sua culpa se a espada de Zuin quebrou. Wang Defa pede a Zuin para confirmar a verdade. Eles suspeitam que a espada de Lei pode ser especial, e Zuin concorda em prosseguir sob as regras antigas. Zuin e Wang Defa concordam secretamente que Zuin pagará e Wang Defa ficará com os bens. Wang Defa então se coloca entre eles, oferecendo-se para mediar, já que Zuin confia nele. Ele pede educadamente a Lei se pode examinar a espada, e Lei a entrega sem hesitação. Wang Defa olha com choque enquanto inspeciona a arma de perto. Ele fica surpreso com o peso da espada, notando que é mais de 100 libras.
No entanto, Lei a manejou sem esforço, e ele suspeita que Lei possa ser desperto. Ele questiona como o menor poderia possuir tal arma e decide testar a força de Lei ainda mais. Lei questiona por que o mercado negro de repente precisa de verificação para a origem dos itens. Wang Def alega que estava apenas perguntando por curiosidade, e Lei suspeita que ele está tentando sondá-lo. Lei dá de ombros e diz que encontrou a espada enquanto minerava, sem nada a esconder. Ele examina a lâmina e conclui que é durável, mas não possui encantamentos ou atributos, estimando seu valor em algumas centenas de dólares. Enquanto a espada quebrada de Zuin poderia ter sido vendida por mais de 2 milhões, Wang Def oferece-se para comprar a espada de Lei, chamando-a de lixo e fingindo que é um ato de bondade. Ele diz a Lei para pagar 2 milhões a Zuin como compensação, e ele cobrirá o resto. Ele pergunta a Zuin se o acordo parece justo. Zuin sorri e concorda em deixar passar, já que Wang Def interveio. Su King fica chocada e questiona como Lei poderia pagar tanto, lembrando Zuin sobre o carro que ele prometeu a ela. Zun assegura a ela silenciosamente que eles ainda podem vender os órgãos de Lei pelo dinheiro, e ela responde com satisfação. Lei denuncia o esquema deles, notando quão preparados eles estão. Um dos homens de Zuin arrogantemente o desafia, perguntando se há algum problema. Lei sorri com olhos brilhando, dizendo a eles para aproveitarem o momento enquanto podem. De repente, uma enorme energia roxa escura irrompe ao seu redor, e ele declara que são eles que deveriam estar preocupados. Atacantes com um único golpe, chocando todos. Wang Def grita para Bill tomar cuidado, preocupado que ele possa quebrar algo que não pode pagar. Lei rapidamente derruba 2 atacantes com um chute poderoso, lançando-os longe. Zuin observa a sua se desenrolar. Um dos homens de Zuin tenta um ataque aéreo, mas Lei o contra-ataca sem esforço. Zuin comenta sarcasticamente que a mineração tornou Lei mais forte. Com um olhar frio, Lei encara Zuin e diz que ele é o próximo. Zun se energiza com relâmpagos vermelhos. Surpreso que um menor como Lei pudesse lutar tão bem, ele admite que Lei tem alguma habilidade, mas afirma que é apenas o suficiente para derrotar fracos. Ele avança, declarando que diante de um desperto de rank D como ele, Lei não é nada. Mas antes que Zu possa acertar um golpe, Lei contra-ataca calmamente com um ataque infundido de escuridão. Zu é lançado para trás, sangrando e atordoado, incapaz de processar o que acabou de acontecer. Joe, furioso por ter sido esbofeteado, carrega um poderoso raio vermelho e grita que nem mesmo seu pai jamais o bateu. Ele libera o ataque completo contra Lei, gritando que vai matá-lo. Uma explosão massiva enche a área com energia vermelha ofuscante enquanto Zu dispara. Mas quando a fumaça se dissipa, Lei está ileso, cercado por raios vermelhos. Joe, abalado, percebe que algum tipo de parede invisível bloqueou seu ataque. Lei se aproxima de Zu e zomba dele, dizendo que já que seu pai nunca o bateu, ele o fará no lugar. Zu entra em pânico e pede que ele não se aproxime. Lei ativa a manifestação de teia de aranha sombria, prendendo Zu no ar. Zu grita em descrença, acusando Lei de ser um desperto, possivelmente de rank C ou B, mas Lei sorri e responde calmamente que é apenas um menor oficialmente certificado como rank e deixando Zu atônito e sem palavras. Ju implora para Lei parar e tenta avisá-lo sobre a gangue Pantera Negra, afirmando que o irmão Pantera retaliará. Lei levanta a mão infundida de sombra e repete friamente o nome da gangue, sem se impressionar. Ignorando a ameaça, ele acerta Zu com força enquanto zomba do título da gangue. Su King grita horrorizada enquanto Lei finaliza ambos com um poderoso golpe descendente. Zu cospe sangue. Completamente derrotado, Lei declara que o que mais despreza são canalhas que vivem de agiotagem. Wang Def, furioso, avança contra Lei com uma espada, gritando para ele morrer. Mas Lei, envolto em energia escura, o afasta sem esforço com um grito para sumir. Zu implora para Lei parar, oferecendo 100 mil yuan e pedindo para esquecer tudo. Lei zomba dele, calculando o valor de cada tapa e perguntando se o rosto de Zu vale apenas 2 mil yuan. Zu entra em pânico, aumentando a oferta de 500 mil para 1 milhão apenas para parar os tapas. Lei levanta Zu com seus tentáculos sombrios, dizendo que já que Zu adora cobrar juros, seguirão suas regras. Esses 50 tapas foram apenas os juros. O principal vem agora. Desesperado, Zu tira um cartão VIP e grita que dará 5 milhões de yuan, tudo o que tem para parar. Lei nota o cartão VIP do grupo NG de Zu, percebendo que ele vem coletando dívidas para eles há muito tempo. Joe, tossindo no chão, afirma que a gangue Pantera Negra extorquiu milhões dele ao longo dos anos. Lei o deixa ir, dizendo que isso é apenas vingança. Ju se levanta cambaleando enquanto Su King o apoia. Chocado e confuso, Zu a culpa furiosamente, dizendo que se ela não tivesse chamado Lei de menor, ele não teria baixado a guarda. Em pânico, Su King desmaia.
Zu, agora furioso e vingativo, faz uma ligação enquanto declara que seu dinheiro não é fácil de tomar e avisa Lei para esperar. Ele contata a gangue Pantera Negra, implorando pela ajuda do irmão Pantera e revelando que um garoto pegou a espada e agora está mirando na gangue. O irmão Pantera responde calmamente, exigindo todas as informações sobre o garoto. Enquanto isso, um membro da gangue pergunta o que fazer com os testemunhas restantes. O irmão Pantera responde friamente, não há testemunhas restantes. Um dos membros da gangue elimina impiedosamente os sobreviventes, confirmando que não há testemunhas. O irmão Pantera dá ordem sobre o garoto mencionado. Vivo ou morto, depende deles. Enquanto isso, uma nova atualização aparece no banco de dados de conhecimento das sombras. Ela revela que o Grupo NG é uma poderosa corporação responsável pela morte dos pais de Lei e a gangue Pantera Negra é a coletora de dívidas ligada a eles, especificamente os que cobraram da família de Lei. Lei se aproxima do quadro de missões e uma mulher de terno pergunta se ele precisa de ajuda. Ele explica que é um desperto de rank e quer saber se há missões adequadas para ele. Perto dali, um homem com uma espada zomba dele, perguntando se ele entrou na zona errada, e o ridiculariza dizendo que as missões mais baixas ali são de rank D e acusando de buscar a morte. Outros dois se juntam à zombaria. Um acha engraçado que um rank ouse falar, enquanto o outro insulta os ranks e como parasitas que sobrevivem de sobras. A equipe diz a Lei para sair e esperar do lado de fora, dizendo que os ranks serão chamados de lá. Outro homem zomba, direcionando-o para o lixão. Ele verifica seu telefone e vê que seu saldo está zerado após pagar uma dívida de 5 milhões. Ele lembra a si mesmo que conseguir uma missão é o mais importante agora. Quando alguém novo chega, a multidão volta sua atenção para eles. O homem e seus companheiros reagem com surpresa ao olhar para o recém-chegado. Uma pressão repentina se espalha pelo salão, deixando todos atônitos. Um comenta que deve ser pelo menos rank B, e outro não consegue nem se mover na presença de tal aura. Uma garota chamada Kim dá um passo à frente, irradiando energia escura. Todos ao redor reagem com choque e tensão. As pessoas sussurram em confusão, perguntando por que uma rank B apareceria ali. Lei observa silenciosamente entre a multidão. Ele analisa a aura dela, notando que ela parece uma garota rica, mas tem uma presença poderosa. Ele não sente sede de sangue e se pergunta se ela está suprimindo isso, achando-a ao mesmo tempo ostentosa e controlada. Um funcionário anuncia uma missão de rank D no Abismo das Feras, exigindo um desperto de rank D para trabalhar como menor. Outros sussurram em descrença, questionando como Lei, o rank E, permanece inalterado pela aura de rank B enquanto eles lutam para ficar de pé. Lei calmamente dá um passo à frente e aceita a missão. Kim nota sua resistência à pressão dela e acha isso intrigante. Enquanto isso, a equipe oferece escoltá-la, referindo-se a ela como Senhorita JYN do 3º Distrito dos Portões do Dragão. Ela impede a equipe de escoltá-la e caminha diretamente para a Lei. Quando a equipe objeta dizendo que ele chegou tarde e não seguiu o procedimento, ela ignora o protesto. Ela declara firmemente que ela é a regra, e o funcionário imediatamente obedece sem resistência. Enquanto Lei e Kim saem juntos, outros ficam se perguntando sobre a identidade dele, surpresos que a senhorita Kim o escolheu pessoalmente. De repente, uma grande fera avança, levantando os braços para atacar. Um homem toca uma flauta e sua classe é revelada como bardo. Enquanto ele toca, as ondas sonoras atingem a cabeça da fera, fazendo o sangue espirrar violentamente. Kim, Lei e outros observam a luta enquanto mais monstros cercam a equipe. Uma fera é subitamente esmagada por uma arma de espinhos massiva vinda de cima. A equipe avança com confiança. Um elogia o trabalho em equipe sólido e a liderança do desperto de rank B. Lei nota que tudo parece tranquilo, mas fica preocupado ao ativar sua visão sombria. Ele vê um grande número de monstros no subsolo e percebe que a força de uma fera claramente excede o rank B. Ele se pergunta por que ninguém mais notou. A sombra lembra que sua visão agora é nível 2, tornando sua percepção muito melhor que a dos outros. Lei questiona por que nem mesmo a garota forte sentiu isso. Ele se pergunta se Kim já percebeu o perigo à frente, mas escolheu escondê-lo. O bardo careca informa a ela que o cristal estelar que ela procura está localizado mais fundo. Kim instrui Lei a segui-la, e ele obedece, embora confuso sobre por que um simples menor como ele está sendo levado para o perigo. Enquanto caminham, ele questiona se ela valoriza a vida de seus subordinados ou se sua força de rank B é suficiente para garantir a segurança de todos. Lei e Kim pulam em um poço profundo, seguindo o resto da equipe. Eles aterrissam cuidadosamente. Lei nota algo e reage. Um poderoso minotauro de Lei aparece, liderando um grupo de monstros e solta um rugido alto ao confrontá-los. Lei observa enquanto Kim finalmente se prepara para atacar. Sua aura se intensifica e ela saca sua espada. Ela se concentra com intensidade, mas não diz nada. Inesperadamente, ela diz a Lei para ir primeiro enquanto ela o cobre. Confuso, Lei questiona sua decisão, lembrando-a que ele é apenas um menor.
Kim cora e insiste que Lei deve ir primeiro. Lei aponta que ela é Rank B e ainda assim não está assumindo o comando, questionando por que ele, um humilde menor, deveria arriscar sua vida por tão pouco pagamento. Em desespero, Kim oferece a ele 1 milhão de yuan para cuidar dos inimigos. Ao ouvir a oferta, Lei para e considera. Claramente pentado pela grande soma, Lei ativa seu poder, seus olhos brilhando em roxo enquanto a energia envolve seu braço. Ele avança confiante, pronto para lutar enquanto a senhorita Kim observa de trás. Um grupo de minotauros avança contra ele, rugindo em uníssono, mas ele permanece firme e os desafia a vir. No momento seguinte, ele os enfrenta diretamente, cortando sua formação com facilidade. O minotauro avança contra Kim, levando Lei a entrar em pânico com o dinheiro prometido. Pouco antes do impacto, ela libera um ataque de vórtice vermelho que derruba a fera. Lei observa e percebe que ela tinha um movimento poderoso o tempo todo, sentindo que sua preocupação anterior era desnecessária. De repente, outro minotauro salta no ar com um mugido, preparando-se para atacar enquanto Kim se vira para enfrentá-lo. Lei avança com sua enorme espada roxa, lançando um golpe poderoso contra a fera que se aproxima. O ataque acerta limpo, cortando o minotauro com força enquanto Kim observa de trás. Ele sorri e zomba dos monstros, chamando o nome de Kim como se estivesse pronto para impressionar. Mas nesse momento ela se vira e corre pelo túnel, gritando para ele lidar com o resto sozinho, deixando-o atônito. Lei suspira e retoma a luta, continuando a cortar a horda de minotauros. Enquanto isso, Kim continua correndo e tenta encontrar um lugar seguro para recuperar o fôlego. Ela desacelera, pensando que está fora de perigo, sem perceber os minotauros que se aproximam por trás. Ao se virar, ela congela em choque. Kim fica paralisada enquanto o minotauro se eleva sobre ela, confusa sobre por que os monstros não temem sua aura. A fera levanta sua arma para derrubá-la sem hesitação. Lei observa de longe, intrigado porque alguém tão forte quanto ela não está reagindo. Kim recua e se prepara para o golpe iminente, levantando o braço para se proteger do ataque. Uma barreira vermelha explode de Kim, lançando o minotauro para longe e salvando-a no último segundo. Lei observa a fera cair no chão, derrotada pela explosão. Kim olha para baixo e nota que a pulseira em seu pulso se despedaçou. Lei percebe que era um artefato protetor e questiona se o ataque anterior dela era realmente sua própria força. Lei se pergunta se Kim é, na verdade, um tipo de desperto não combatente.